Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Obrigada, missionária, por ter aceito o convite da Ana Paula, que Deus abençoe, viu? Muito Amém, querida, obrigada. obrigada. A Ana Paula está aí. Ana Paula, você pode orar? Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Missionária, se quiser já começar a se apresentar e falar. Amém. Bom dia, meninas. Aqui para mim aparece que tem 12 ou 13 mulheres conectadas aqui no Google Meet. A paz do Senhor a todas. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta manhã, participando dessa live, trazendo uma ministração ao coração de vocês. Que Deus possa abençoar a todas nesta manhã. Me chamo Márcia, missionária Márcia Evaristo, aqui da cidade de Araçatuba, São Paulo. Tenho 47 anos. A minha vida, desde a minha infância, ela é eu entreguei a minha vida a Cristo e sirvo a Ele. E hoje eu posso dizer que o Senhor, Ele tem me sustentado a cada dia. Eu sou PCD, eu tenho uma visão reduzida. Eu tirei o óculos, às vezes eu coloco óculos para poder, às vezes para longe eu consigo enxergar um pouquinho melhor. Mas após o falecimento do meu filho, eu tive um descolamento de retina, passei por um processo muito grande. Mas diante de uma profecia de mais de 20 anos atrás, um dia o Senhor disse para mim que eu estaria com os dois pés na obra. Eu sou costureira profissional, modelista, mas há 7 anos, mais ou menos, após o falecimento do meu filho, eu tive esse problema ocular, eu vendi todas as máquinas e mergulhei de cabeça na obra. Foi difícil, tem dias que não é fácil, porque a nossa vida, ela tem alto, ela tem baixo, tem dia que a gente está em cima, tem dia também que a gente está embaixo, mas como Deus entregou também para a AXA fontes superiores e inferiores, o Senhor, ele nos sustenta tanto na montanha como também nos vales. E eu tenho prosseguido os dois pés na obra, fazendo a obra do Senhor na África, Portugal, Moçambique, e estamos caminhando. É só um spoiler aqui para vocês me conhecerem. Esse olho direito é cego, esse olho esquerdo eu enxergo 20%, mas até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu estou nesta manhã falando com mulheres extraordinárias que vão viver o propósito de Deus. Não existe barreiras, não existe nada que possa atrapalhar de Deus cumprir o propósito na vida de vocês. E eu estou seguindo, caminhando, adorando a Deus e servindo a Ele. Amém, missionária? Missionária Ana? Ana. Aí você me orienta aqui a hora que você quer que comece a ministração. Não sei se já é para começar. Posso começar? Meninas, hoje eu estava preparando a mensagem e aqui a missionária Ana sempre pede para a gente deixar aqui um louvor. E o louvor que me tocou muito foi esse que nós acabamos de ouvir. Eu não sei se quem entrou agora ouviu esse louvor, mas é um louvor da Eliane Fernandes que vai falar sobre gerar de novo. E nós estamos nesta manhã para gerar de novo. Eu estou falando com mulheres aqui extraordinárias, que têm uma história, que têm uma vida com Deus, que têm toda uma trajetória de vida. Nós não chegamos aqui, você não chegou aqui porque você caiu de um paraquedas. Você chegou até aqui porque você é uma mulher escolhida de Deus, uma mulher separada pelo Senhor. E o Senhor me deu um tema para ministrar para vocês hoje sobre gerar de novo. Eu olho muitas vezes, até mesmo para a minha própria vida, e quando eu recebi o diagnóstico de cegueira, eu falei, Deus, e agora? Como que eu vou gerar?
E agora, diante das promessas que o Senhor fez na minha vida, como que vai ser? Mas Deus, ele nos dá todo o suporte, ele nos dá toda a orientação, ele nos dá todo o auxílio para a gente gerar de novo. Então, eu estou falando com mulheres aqui nesta manhã que eu não sei se em algum momento da sua vida você se retraiu, se fechou e disse: eu acho que eu não consigo mais gerar de novo. Mas a palavra liberada nesta manhã para a sua vida é que você vai gerar de novo. Então, nosso tema desta manhã é sobre gerar de novo. E eu quero falar sobre uma mulher. É uma mulher bastante conhecida, mas que quando eu fui falar com Deus, apresentar vocês, falar: Deus, a quarta-feira tem uma ministração pelo Google Meet, vai ter mulheres ali. E o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor disse para mim: você vai falar sobre uma mulher que significa agradável, uma mulher que traz felicidade. Ou seja, ela tem uma identidade extraordinária. Eu estou aqui falando nesta manhã, começando essa ministração no livro de Ruth, falando sobre Noemi. Nós vamos falar sobre Noemi nesta manhã. É uma história bem conhecida, mas eu quero trazer um contexto bem real para as nossas vidas hoje. Noemi era uma mulher com um nome que significa agradável, que significa aquela que traz felicidade. Ou seja, ela tinha uma identidade extraordinária. Mas que a gente vai olhar para o contexto bíblico e nós vamos ver uma tripla crise na vida dessa mulher. Primeiro, a fome na sua terra natal. Segundo, a mudança para um lugar desconhecido, pois ela mudou-se para Moabe. E a perda devastadora do marido e dos seus 2 filhos. E quando a gente olha para isso, a gente olha para uma mulher que é uma mulher extraordinária, mas que nesse momento da história, ela ficou sem chão, sem herança, como a gente costuma dizer, sem eira e nem beira. E o que aconteceu com ela é o que nós vamos falar nesta manhã. Ela teve, primeiro, a perda da expectativa. Ela ficou tão desacreditada que mudou o próprio nome para Mara, que significa amargurada. Muitas vezes, no contexto da situação, da crise da vida de alguém, ela traz rótulos sobre si. E Noemi trouxe esse rótulo sobre ela. Ela está dizendo: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. Eu estou bebendo água de uma fonte aonde é amarga. A minha vida se tornou amarga. Já está difícil, perdi a minha identidade, perdi o marido, perdi os filhos. E aí a gente vai entender que ela diz: me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Segundo, ela vai começar a viver de migalhas. Primeiro, a perda da expectativa. Segundo, ela vai viver de migalhas. Ela voltou para Belém vazia, dependendo de que sua nora Ruth colhesse as migalhas que sobravam nos campos de Boaz, para que as duas pudessem sobreviver. E o terceiro, a crise secou o seu ventre. Hoje aqui, nessa ministração desta manhã, nós vamos falar sobre identidade, sobre algo que secou, perda de expectativas, porque diante de uma crise, os nossos olhos parecem que se fecham, nós não conseguimos mais ver o horizonte, não conseguimos mais ver uma saída, uma solução, perdemos a expectativa. E a crise também seca o ventre. Ela achava que a sua capacidade de gerar, de ter uma família, de sonhar, tinha morrido com os seus filhos. Noemi já era uma mulher idosa. Ela tinha uma expectativa sobre a vida dos seus filhos e com as suas noras, mas os filhos morrem. E eu quero trazer para nós, nesta manhã, o resgate da mulher extraordinária. Por que deixamos? Eu quero que você pense sobre isso nesta manhã. Por que nós deixamos de ser mulheres extraordinárias? O que acontece conosco que nos leva a deixar de sermos mulheres extraordinárias? Primeiro, a crise. A crise, ela tem o poder de roubar a nossa identidade. Muitas mulheres, talvez você que está aqui,
nessa live de hoje, nessa ministração, nesse culto matinal, nesse devocional. Talvez você está aqui participando e tem sobre a sua vida uma assinatura de amargura, uma assinatura de Mara, amargurada, frustrada, cansada. O motivo da crise que talvez você está vivendo são por causa de perdas emocionais, decepções, cansaço, ou por ter saído do lugar da promessa para tentar sobreviver como Noemi, que foi para Moabe. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que estão assinando a sua vida como amarga. Não sou mais uma mulher extraordinária. Estou frustrada, cansada, abatida. A minha assinatura é amargura, porque talvez você tenha saído desse lugar de promessa. Talvez o lugar que você tenha saído é o lugar da oração, é o lugar da comunhão, é o lugar do jejum, é aquele cantinho que você orava. Talvez o lugar que você estava e você tenha saído só te trouxe decepção, tristeza e amargura. E nessa fase, quando nós estamos longe da promessa para tentar sobreviver diante de algumas coisas que estão ao nosso redor, nós entramos numa fase onde nós aceitamos migalhas emocionais. O contexto da realidade do século XXI é que muitas mulheres estão aceitando migalhas na sua vida, na sua mesa. Ela aceita relacionamentos ruins, falta de respeito, falta de amor próprio, porque acha que para ela não resta mais nada além do que sobra no chão dos outros. Nós estamos falando de mulheres que estão identificando, tem na sua identidade que não tem mais como serem amadas, não tem como mais terem o respeito sobre a sua vida, ser uma mulher de Deus, uma mulher posicionada, uma mulher cheia do Espírito Santo, porque no momento em que está, no momento da crise, está se alimentando de migalhas que está no chão, aonde é derrubada pelos outros, se alimentando dessas migalhas, sentada numa mesa, aonde outras pessoas estão te dando esta comida para você se alimentar. E existe um erro muito grande aqui quando a gente muda esse contexto da nossa vida, quando a gente muda o nosso nome. Você tem uma identidade, você tem um nome. Deus te fez uma mulher extraordinária e talvez você está assinando aí o seu documento, a sua identidade como frustrada, como uma mulher amarga, uma mulher que não está sendo no momento, não está tendo no momento a felicidade, não está conseguindo ser agradável. Para nós entendermos isso, eu quero ir bem direta no seu coração nessa manhã, e a presença do Espírito Santo está aqui conosco. Deus está nos direcionando, Deus vai falar com você, vai abrir os teus olhos. Eu quero dizer para você que a crise pode mudar o seu cenário, mas não pode mudar o seu nome. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre rótulos. Eu quero ir um pouquinho profundo agora sobre rótulos, sobre mulheres que foram rotuladas, porque nós estamos falando sobre identidade. Noemi tentou se rotular pela dor dela. Não se rotule por este momento de dor na sua vida. Não se rotule por esta fase, por esse processo, por esta situação que você está vivendo agora. Não se rotule por este momento, porque muitas vezes nós nos identificamos com isso. Nós rotulamos, estamos nos identificando com Noemi nesta manhã. Nós esquecemos que nós somos mulheres extraordinárias. Quando nós nos rotulamos, nós esquecemos que somos mulheres de Deus, que somos mulheres extraordinárias. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus está dizendo, não te esqueça que você é uma mulher extraordinária. Quando a gente esquece isso, é como a gente colocasse sobre nós esse batismo, como mulheres depressivas, mulheres fracassadas, rejeitadas, mulheres que rotulam sobre si tudo isso.
Você vai conversar com ela. As mulheres que chegavam até Noemi, naquele momento que ela era cheia, as mulheres sentavam ao redor de Noemi, era agradável conversar com Noemi, era gostoso ouvir as palavras, os conselhos de Noemi. Agora Noemi se rotulou, dizendo: eu sou depressiva, ansiosa, eu não tenho alegria mais, a felicidade foi embora, não fiquem perto de mim, porque eu estou amarga. Quantas mulheres estão nessa situação? A situação da sua vida, a crise da sua vida, faz com que elas digam nas suas palavras: eu estou depressiva, eu estou ansiosa, eu estou frustrada. Hoje, o Espírito Santo de Deus está dizendo que ele vai arrancar esse rótulo da sua vida, ele vai arrancar esse rótulo da sua mente, porque nós vamos passar por uma transformação nessa manhã. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nessas palavras, o Espírito Santo de Deus está dizendo: não se rotule, tire da sua mente essa palavra, porque você é uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, e quando você tira isso de você, você entende que hoje você está passando por esta crise, por este momento, mas a sua vida daqui a pouquinho será amparada, acolhida, e esta dor, esta crise vai se transformar numa ferramenta para resgate de outras mulheres através do seu testemunho. Hoje nós estamos aqui falando do testemunho de Noemi, dizendo: meninas, não se rotule como fracassadas, como depressivas, como mulheres que estão em todo o tempo dizendo: eu sou ansiosa, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não se rotule. E quando nós olhamos para a história de Noemi, ela chegou ali em Belém, e quando as pessoas olharam a entrada de Noemi com Ruth, alguém vai dizer: essa daí não é Noemi? E ela vai falar abertamente: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Hoje Deus nos trouxe neste meet. Eu quero olhar bem dentro dos teus olhos nesta manhã para dizer para você que o Senhor está aqui para arrancar esses rótulos, porque você é uma mulher extraordinária. E eu quero deixar aqui, começando de lá de trás um pouquinho sobre a sua vida, sobre a carga dos rótulos antigos que rotularam você. Talvez você, dentro do ventre da sua mãe, já veio com uma carga pesada de um rótulo. Talvez no ventre da sua mãe houve uma rejeição, uma palavra, alguém que estava ali dizendo: por que você foi engravidar? Talvez foi um momento que a sua mãe engravidou, foi rejeitada pelo pai, e é isso que nós vamos falar agora. Muitas mulheres tiveram a identidade fragmentada muito antes de chegarem à idade adulta, muitas vezes até dentro do ventre. Muitas vezes a mesa do abandono que elas aceitam, que você talvez tenha aceitado na vida, talvez na vida conjugal, na sua vida emocional, na sua vida ministerial, uma mesa que você está aceitando é uma repetição das mesas onde você sentou na sua infância. Eu não falei algo aqui, mas eu quero falar agora. Eu sou terapeuta psicanalista, psicóloga em formação, e eu estou começando esta mensagem trazendo essa carga, trazendo esses rótulos, porque eu gosto da profundidade, eu gosto de ir lá embaixo, lá no fundo, na raiz, para ser tratada, para ser liberta, para ser restaurada, para ser curada. Então, eu estou trazendo aqui, desde lá da sua infância. Nós estamos nesta manhã passando, através dessa live, deste culto, deste devocional, por um diagnóstico. Você vai entender qual é o motivo desta crise, por que você está desse jeito, por que um dia você está bem, no outro dia você está mal, por que um dia você levanta bem e no outro você não quer nem levantar da sua cama. Hoje Deus está indo na nossa raiz para trazer a cura sobre nós. Uma das coisas que nós olhamos para a vida de Ruth,
que é amiga, que é aquela que está do lado de Noemi para ajudar. E nós vemos Ruth como uma árvore de acácia, dizendo, olha, eu sou uma árvore que tem remédio, que vou te trazer a cura. Então, hoje, nesta manhã, eu estou aqui como uma árvore de acácia para trazer remédio para a tua raiz, mediante esta palavra, porque Deus tem cura para você, Deus tem cura para a tua alma, Deus tem cura para o teu pensamento. Essa resina, essa goma aromática através da palavra vai trazer uma restauração para você, vai trazer um perfume, vai trazer uma cura, vai moldar de novo o teu caráter, porque a acácia é uma árvore cheirosa, pequena, mas ela serve para fazer móveis, ela serve para poder trazer sobre a vida de alguém uma beleza. Então, nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo, talvez a tua identidade foi fragmentada, mas hoje ele vai pegar todos esses pedaços e reconstruir a sua história. Chegou em Belém fragmentada, e muitas mulheres estão chegando na fase adulta completamente fragmentada. Talvez cresceu com um rótulo pesado. Talvez eu estou falando com mulheres aqui e trazendo este diagnóstico que você talvez está carregando alguns rótulos pesados. Passar pela libertação, passar pelo processo. Algumas mulheres demoram um certo tempo para passarem por este processo de cura total, de libertação. E em todo o tempo o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu quero te curar, porque talvez tem coisas que ninguém nunca mexeu, como Deus está mexendo hoje, nessas feridas que você carrega há muito tempo e que você nunca falou para ninguém. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está te dando a oportunidade, aí você ouvindo esta mensagem e dizer, olha, eu estou identificando esta ferida. Lá atrás, na minha infância, minha mãe falou muitas coisas para mim, carreguei rótulos pesados, ouvindo dentro de casa ou até mesmo na escola, numa mesa de família, aonde se estava assentada. Talvez eu falo com mulheres aqui que você ouviu, essa daí, ela é rejeitada, será rejeitada, invisível para a vida toda. Cresceu sentindo-se que incomodava, que era um peso para os pais ou que nunca era uma filha boa, suficiente. O rótulo de que você não faz nada direito. Alguém aqui, eu quero perguntar para vocês aqui, meninas, você já ouviu isso? Alguém já falou para você que você era insuficiente, invisível, que você não era capaz, que você não fazia nada direito, que a sua irmã era melhor do que você, ou que a prima era melhor do que você? Alguém já te chamou de problemática? Alguém já disse para você que você é muito difícil? Rotulou você, fez você calar-se, silenciar. Há muitas mulheres que têm uma chamada, têm um ministério, mas porque carregam esse rótulo, parece que não consegue deslanchar, não consegue cantar, não consegue pregar, parece que tem uma certa timidez, porque lá atrás você foi silenciada. Hoje, na nossa ministração, nessa live, é dia, é hora, hoje ainda, Deus está quebrando esses rótulos, Deus está destruindo estas palavras, porque você nasceu para dar certo, você nasceu para ministrar, você nasceu para cantar, você nasceu para ser uma líder, você nasceu para cuidar bem da sua casa. Estes rótulos estão sendo arrancados. Muitas mulheres foram silenciadas. Chorava. Quando chorava, dizia, pare de frescura, você é dramática. Você já ouviu isso? Você já ouviu que você era rebelde por se posicionar, por querer falar do seu jeito, ser você? Hoje Deus está nos dando a oportunidade de sermos nós, de sermos uma mulher de Deus, de termos a sabedoria, a capacidade que vem do alto, a presença dele sobre a nossa vida, para nos direcionar, termos posicionamento. Muitas aprendeu a se cobrir e a se calar para ser aceita. Alguém olhou para você e disse, você
é descartável, não serve para nada. Você sempre será a segunda opção. Eu estou aqui fazendo um diagnóstico para você pensar em tudo que falaram a seu respeito, porque hoje essas palavras serão retiradas da sua vida, do seu contexto, do teu pensamento e da tua vida, para nunca mais você aceitar que você é uma mulher descartável. Você é uma mulher necessária. Você é uma mulher que nasceu para dar certo. A ferida profunda de ter sido talvez abandonada pelo pai ou de ter visto a mãe ser trocada, cresceu achando que as pessoas que ela mais ama sempre vai embora. E o que isso gerou? Porque hoje nós estamos falando sobre gerar coisas que geram situações boas na nossa vida e coisas que geram situações ruins na nossa vida. Identificamos aqui algumas coisas que geraram em você esses traumas, geraram em você ansiedade, depressão, ansiedade, síndrome da boazinha, querendo agradar todo mundo para ser aceita, pânico, essas situações que nós estamos falando aqui que gerou em você, talvez até mesmo o medo crônico de exposição e da perda, chamadas de burra. Vocês acreditam que eu já fui chamada de burra? Que eu era incapaz? Você é burra. Você não nasceu para dar certo. Você não consegue, você não faz nada direito, você tropeça muito. Eu tropeçava muito. Eu caía, do nada eu caía. Mas por quê? Porque eu estava carregando sempre esse rótulo. Hoje Deus está nessa live e eu estou aqui no meu escritório, eu sinto a graça, a presença de Deus aqui dizendo para nós que hoje Ele está arrancando esses rótulos da sua vida. Já ouvi dizer, você tem o dedo podre, você não presta para nada. E isso, o que isso faz? Isso vai gerando em nós a identidade, vai sendo a identidade da nossa vida. Está lá na nossa identidade a palavra burra, a palavra desprezível, a inútil, a invisível. Mas hoje, neste dia, o Senhor, Ele está dizendo, você internalizou tudo isso, mas hoje o meu Espírito está aqui para arrancar essas mentiras que um dia na sua vida se tornaram como verdade. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesta manhã é pegando esta identidade que você tem rotulada e dizendo, eu rasgo essa identidade hoje, porque nós estamos, eu não sei se aí na sua cidade tem poupa-tempo, mas hoje nós estamos no poupa-tempo do céu, aonde o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, minha filha, hoje eu arranco da sua identidade todos esses rótulos que foram colocados e você internalizou como verdade, mas era uma mentira. Eu escrevo, eu faço, eu fabrico uma identidade nova para a tua vida hoje. Eu faço uma identidade nova. Você não é a mentira que falaram. Você é uma mulher de Deus. Escute, você tem sabedoria. Lá na tua identidade, Deus está colocando, essa mulher é extraordinária. Na identidade nova que o céu está fabricando neste dia, Deus está dizendo que Ele está colocando a sua assinatura, não é assinatura de amarga. A tua assinatura é de vencedora. A tua assinatura é de mulher extraordinária. A tua assinatura é assinatura de mulher equilibrada. A tua assinatura é uma assinatura de mulher que carrega a unção. A tua assinatura, escute bem, a tua assinatura é uma assinatura de mulher que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Coloque a mão aí no teu coração, minha querida. Deus está te dando uma identidade nova nesta manhã. Aquilo que falaram, deravassai, aquilo que falaram a teu respeito é mentira.
Você nasceu para dar certo, você nasceu para viver o extraordinário de Deus, as promessas de Deus sobre a sua vida. É mentira do diabo. Você não é uma mulher rejeitada. Hoje, Deus está olhando para você e dizendo: se levante dessa mesa da rejeição, do abandono, das migalhas. Tem muitas mulheres que se alimentam de comida podre, de comida estragada, mas hoje nós temos diante de nós aqui um banquete espiritual, aonde o Espírito Santo de Deus está arrancando esse rótulo e dizendo que a partir de hoje tem uma identidade nova, tem uma mesa de banquete para você, tem trigo, tem cevada, tem figo, tem uva, tem romã, tem tâmaras, tem azeitonas, tem comida para te alimentar. Lá no meu status eu disse assim: Deus tem preparado para a live lá no Google Meet amanhã um pão cozido sobre as brasas, não é migalha. O que Deus tem para a tua vida não são migalhas, é um pão inteiro. E Ele está te dando esse pão inteiro nesta manhã. Eu quero olhar bem para você nesse momento aqui e dizer para você que Noemi, ela mudou o nome. Mulheres, quando eu olho para Noemi, para o nome dela, ela mudando o seu nome para Mara, eu não vejo uma história bíblica só de milhares de anos atrás. Eu vejo os bastidores, talvez, de vocês que estão aqui, mulheres que estão aqui, mulheres que estão em todo o mundo. E eu quero dizer para você que a dor de Noemi começou numa crise na família. E muitas mulheres que estão hoje vivendo esta crise também, tem transformado esse extraordinário em maras. Talvez um divórcio doloroso, um casamento que parece não ter... são crises no casamento que parece não ter fim. Eu estou falando com mulheres aqui, eu não te conheço, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua história, eu não sei se você já passou por um divórcio, eu não sei se você teve uma perca de um filho como eu tive, eu não sei se você está passando por depressão, por ansiedade, por crises. Eu não sei como você está. Eu não sei que talvez hoje para você entrar aqui e participar deste devocional foi difícil de você levantar da cama. Uma ansiedade que sufoca, uma pressão que você tem. Eu não sei como que você está. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está nos dizendo que nós estamos conectadas. E hoje o Senhor está nos trazendo para uma realidade, para uma mudança, para uma transformação. Noemi, quando nós falamos do divórcio, crises no casamento e a quebra da expectativa, são os 3 pontos que eu quero deixar aqui. Eu não sei até que tanto de tempo eu posso falar, missionária Ana, eu quero que você me dê um direcionamento. Eu sou muito detalhista, eu gosto de explicar tudo certinho, mas eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã, Noemi, ela ficou viúva, ela perdeu o marido. Muitas de vocês não perderam o marido para a morte física. Talvez estou falando com mulher nessa situação, que está vivendo um problema. Eu recebo muitas mulheres no atendimento, nas sessões terapêuticas, que o marido está vivo, mas elas têm um problema terrível dentro de casa, esperam uma mudança, esperam um acolhimento, estão dentro de um relacionamento a 2, mas vive sozinha. Muitas mulheres perderam o marido não para a morte física, mas perderam para o casamento, para a indiferença, para a traição ou para o divórcio. A dor do luto de um casamento desfeito faz a mulher se olhar no espelho e se sentir um fracasso. Você entra num relacionamento achando que vai gerar uma vida linda e sai muitas vezes dele ou está dentro dele se sentindo vazia, sem chão e desamparada. Hoje aqui o negócio é este: você está casada, tem o seu casamento, está vivendo um abalo emocional. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o lugar da onde existe a promessa da restauração e buscar a presença de Deus. Nós temos visto aí nas redes sociais sobre o abuso, sobre a questão toda de espancamento, de mulheres sendo violentadas. Sobre isso, é necessário buscar uma autoridade, é necessário buscar correr para poder ter vida. Você precisa cuidar disso, correr e ficar livre. Mas tem algumas situações dentro de um casamento que você
buscando a presença de Deus, entrando na presença de Deus, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência emocional, Deus vai te dar equilíbrio, porque é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança e domínio próprio. Talvez você está numa crise no seu casamento e não é para chutar o pau da barraca. Você não está sendo espancada, você não está sendo amordaçada. O que você está precisando é entrar para o quarto, para o secreto, falar: Espírito Santo, me dá sabedoria agora. Me conduza para um momento em que eu possa sentar e ter um diálogo nesse meu relacionamento, e o Senhor vai me dar. Aqui está falando que a chamada termina em 15 minutos. Meninas, não vai dar tempo de falar tudo. Muita coisa para falar. Ana, fala comigo algo aqui. A próxima quarta já tem outra palestrante? Amém. Então vai ficar em off. Eu quero já ir para o finalzinho, porque nós só temos 15 minutos. E o que eu quero falar aqui para vocês neste dia, que o Senhor está te visitando. O Senhor, Ele está te acolhendo. Mas para você viver o que Deus tem para você, e para você voltar a gerar de novo, é preciso sair de Moabe. É preciso sair deste lugar do desgaste, da morte dos sonhos, e voltar para Belém, que é a casa do pão, o lugar da presença, do autocuidado e do propósito. Voltar a gerar, voltar a estar no lugar aonde um dia você esteve buscando a presença de Deus. Tem pão nessa manhã, tem a presença de Deus aqui nesta manhã. O Espírito Santo do Senhor está dizendo que você vai voltar a gerar de novo. Saia de Moabe. Esse Moabe é o lugar da tristeza, do sofrimento, da solidão, do abandono. Se posicione. Deus já rasgou a identidade e te fez uma identidade nova nessa manhã, no poupa-tempo do céu. E Ele está te liberando para viver uma história de vitória. Você é herdeira, você é filha de Deus. Eu quero encerrar aqui dizendo para você que você nasceu para dar certo. Você vai voltar a gerar de novo. Posicionamento, nova identidade, propósito, sair de mesas de migalhas, parar de se anular e começar a gerar de novo. Deus preparando, a gente volta e concluímos talvez aqui, mas o que eu quero que você guarde nesta manhã é que você vai gerar de novo. Gere de novo. Saia das mesas tóxicas. Entre para o quarto. Feche a porta. Fale com Deus, porque Deus está te levantando. A sua assinatura hoje volta a ser uma assinatura de mulher extraordinária. Irmãs, Deus abençoe. Ana, está com você aqui. Missionária, se quiser, a gente pode abrir um outro link. Pode? Pode. Vocês aceitam, meninas? Porque tem 2 pontos aqui que eu gostaria de falar. Então, vamos lá. Vamos abrir e encerrar essa mensagem de hoje em nome de Jesus. Daí a gente já... Tá já bom. vou abrir, porque daí todo mundo entra no outro. Tá ok. Agora 14. Acho que já pode. Podemos retomar? Pode. Irmãs, respira bem fundo. Há uma presença de Deus aqui tão forte, tão grande. E Deus liberando essa palavra profética sobre as nossas vidas, que hoje é dia de cura. Meu Deus, eu sinto a glória de Deus aqui. Nós estamos falando sobre 3 pontos de dores atuais que muitas mulheres estão vivendo em todo o mundo. Primeiro, eu terminei de falar sobre
essa crise, né, a quebra da expectativa sobre Noemi ter perdido o marido. E agora o segundo ponto é sobre a depressão, o peso do passado e o esvaziamento. Né? Tem gente entrando aí, tem 15 mulheres. Olha aí, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Eu acho que a Raquel Modesto, ela quer falar, porque ela levantou a mão de novo. Pode falar, não, como eu não consigo ler letra pequena, meninas, falem. Raquel Modesto? Acho que não. Não, acho que não deve ser. Tá. E nós falamos agora, nesses 3 pontos, o primeiro foi sobre o divórcio, porque a história de Noemi, ela envolve família, envolve a vida de mulheres, né? Então, eu entrei por esta parte sobre divórcio, sobre crises, que a maioria das mulheres tem, nesse século XXI, tem enfrentado dentro de casamentos, né? Essa quebra de expectativa, se olhar no espelho e não se sentir, olhar e não reconhecer mais quem você era, esse sobrepeso que está carregando na vida, achando que entrou nesse relacionamento e vai gerar uma vida linda, e de repente, no meio da caminhada, você se frustra. E o segundo ponto é a depressão, o peso do passado e o esvaziamento. Noemi vai dizer, quando ela chega na porta da cidade, eu saí daqui cheia, mas agora eu estou chegando aqui vazia, porque o Senhor me fez voltar vazia. Noemi vai atribuir isso a Deus, né? Ela vai dizer, o Senhor me fez voltar aqui vazia. Processos na nossa vida são escolhas, são permissões de Deus, são situações que nós vivemos por escolher ou também porque são permissões de Deus. Noemi foi para Moabe diante do posicionamento do seu marido Elimeleque. Ela saiu da terra do pão e foi para Moabe porque era casada com este homem e ela foi seguir aquele homem. E lá acontece todo esse problema. Ela entra nessa crise porque fica sem o marido, sem os filhos, sem pão. Ela está vazia. A depressão é exatamente esse sentimento de vazio profundo. É quando a crise é tão longe que rouba os seus sonhos, apaga o seu brilho e você passa a viver no piloto automático, aceitando migalhas emocionais de atenção e de afeto, porque acha que a sua cota de felicidade já acabou. Talvez nós estamos, nesta manhã, olhando para tudo isso e dizendo assim, tá bom do jeito que tá, vou continuar desse jeito mesmo, não há o que fazer, não tenho o que fazer. Lá em cima, quando eu falei do divórcio, falando sobre situações que você precisa entrar para o quarto, fechar a porta, porque talvez possa ter uma reversão, uma saída, uma solução, a não ser nesses casos graves, como eu disse lá. Mas talvez tem coisas que, se a gente entrar para o secreto, entrar para o particular, falar com Deus, mudar a nossa linguagem, o nosso comportamento, ouvir um pouco mais para depois falar, não é uma questão, eu sou contra, irmãs, engolir sapo, porque quando você engole sapo, você toma veneno. Mas entender que aquele momento é necessário ficar em silêncio, pensar um pouco, falar, Espírito Santo me orienta, porque eu preciso ter uma sabedoria para falar. E talvez tudo isso vai haver um resgate, vai haver uma mudança, o casamento vai ser restaurado, dentro do âmbito familiar, com os filhos, com as noras, com você mesma, vai ter uma mudança. Porque quando nós pedimos a orientação do Espírito Santo, ele nos dá equilíbrio. Era o que eu estava falando lá aquela hora. O Espírito Santo nos dá equilíbrio. Talvez não é para chutar o pau da barraca. Talvez o adversário está lutando, tentando acabar com a sua história, com a sua vida, com a sua moral, com o seu caráter. Mas quando você se posiciona, entra para a presença de Deus, Deus vai te dando equilíbrio, sabedoria, e as coisas serão transformadas. E aí a gente olha para tudo isso e vê que a crise talvez está roubando sonhos, está roubando os projetos, está tirando o seu brilho, está tirando a sua alegria de servir a Cristo, de ir lá na cozinha fazer aquele feijão gostoso que só você sabe fazer, de passar aquela roupa bem passada que você sabe passar,
de cuidar de você, está tirando o brilho de você. Tem dias que você talvez não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de pentear o cabelo, não tem vontade de cuidar de você, cuidar das suas coisas. Esse vazio, essa dor, essa crise está roubando a sua felicidade, está te trazendo um vazio tão profundo que você está perdendo a vontade de cuidar de você. Mas esta manhã, o Espírito Santo de Deus está te levantando. O Espírito Santo de Deus está dizendo: você é preciosa, é hora de olhar para dentro de você, porque ainda dá tempo de resgate, ainda dá tempo de voltar o brilho para o olhar. Irmãs, eu poderia ser uma mulher frustrada hoje, enxergando 20%, não tendo meu filho de 18 anos ao meu lado, mas todos os dias o Espírito Santo vem me abastecendo. O que Deus está dizendo para nós nesta manhã é: deixa eu te abastecer, levanta a tua cabeça, vai cuidar do teu corpo, vai cuidar da tua alma, vai cuidar da tua mente, é corpo, alma e espírito. Cuida de você, cuida da sua vida. Talvez esta semana você enfrentou uma situação que te trouxe uma crise, te trouxe uma tristeza, te trouxe um abalo, uma palavra pesada. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: conta para Ele. Não toma esse veneno. Conta para Ele o que aconteceu, porque Ele vai te dar estrutura para na hora certa você ter um equilíbrio e resolver essa questão. Na hora do nervoso, na hora que você está agitada, não é a hora de falar. O Espírito Santo de Deus está dizendo para nós nesta manhã que Ele está nos dando equilíbrio. Não vamos mais viver no piloto automático. Não vamos mais viver de migalhas emocionais. Porque o Senhor está dizendo que a felicidade, meu Deus, a alegria, o sorriso, a vontade de viver, a vontade de construir, a vontade de realizar-se está voltando para a tua vida hoje. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que tem uma ferramenta na mão e você guardou essa ferramenta. Hoje aqui está descendo óleo sobre a tua ferramenta, você está sendo ativada pelo Espírito Santo para poder se levantar e fazer aquilo que é propósito de Deus na sua vida. Você vai se posicionar, identidade nova, para viver o propósito que Deus tem na tua história. Esqueça, abandone, pare de pensar sobre esta mentira que o diabo disse que você não produz. Pare de pensar, isso é mentira. Você nasceu para produzir, você nasceu para ser uma mulher frutífera, cheia de boas obras, cheia do Espírito Santo. Então hoje Deus está aqui dizendo: eu tiro da sua cabeça toda a caraminhola, faço uma limpeza na tua terra para você voltar a produzir. Te liberto dessa depressão. A depressão é algo que você está preocupada sobre o futuro. É algo que ainda não aconteceu. Está vivendo esta ansiedade, esta depressão. E nós vamos falar sobre isso agora. Ansiedade, o medo do futuro. Você está ansiosa. Imagine, eu quero que você pense comigo, a ansiedade de Noemi, viúva, agora tendo que tomar uma decisão, voltar para sua terra natal sem nada, com medo do julgamento das pessoas e sem saber o que ela ia comer amanhã. Talvez você está vivendo uma fase da sua vida tão preocupada com o julgamento dos outros, tão preocupada com o que os outros vão falar a seu respeito, ou talvez você está preocupada porque alguém não está te validando. Ontem eu até fiz um videozinho, porque eu terminei de fazer uma live e a irmã disse assim, e eu comecei a contar algo para ela, e ela disse: você está preocupada por causa de uma pessoa que te julga e que não te valida, sendo que tem milhares ao seu redor que está te validando, que estão te apoiando, estão dizendo a tua mensagem, uma mensagem certeira, uma mensagem que está trazendo cura, e você está preocupada por causa de um julgamento de uma pessoa. E eu quero falar isto para você aqui também. Pare de se preocupar com o julgamento. Vá viver a sua vida, se posicionar, viver o extraordinário de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Olha só, Noemi entrou naquele lugar sem nada, mas ela entrou
dizendo: eu voltei para a terra do pão. Não me importa o que está acontecendo aqui ao meu redor. Eu, no momento, bem realista, ela foi bem realista. Ela diz: no momento, eu estou amarga, mas eu estou entrando aqui nessa cidade porque eu sei que Deus pode fazer algo por mim. Deus pode tornar a encher a minha sacola de pão. Deus pode fazer algo extraordinário pela minha história. Eu não gero mais, mas tem alguém do meu lado que é uma árvore frutífera, que está me apoiando, me ajudando, e Deus pode, através da vida dela, trazer a felicidade de volta para mim. Hoje nós estamos ligadas uma nas outras, como árvores de acácia, dizendo: hoje você está passando por esse processo, mas eu estou aqui para ser esta árvore na sua vida, para dizer que daqui a pouco você vai voltar a ter raízes profundas, daqui a pouco você vai voltar a ter as folhas, daqui a pouco você vai voltar a ter as flores, daqui a pouco você vai voltar a ter os frutos e você vai reverdecer de novo. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu arranco de você essa ansiedade. Pare de sofrer pelo seu futuro. Uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que teme a Deus, ela não teme o futuro, porque ela é uma mulher revestida da roupagem celestial. É uma mulher revestida da presença do Espírito Santo, que quando entra para o secreto, dobra os seus joelhos para falar com Deus, o céu se abre. E nesta manhã, irmãs, os céus estão abertos. Salmo 19. Os céus estão abertos, declarando a glória do Senhor. Noemi está dizendo: eu cheguei aqui, estou na minha realidade de amargura, mas eu sei que o céu em Belém está aberto. O céu aí na tua casa está aberto. O céu aí na sua cidade está aberto. O céu está aberto para o teu casamento. O céu está aberto para os teus filhos. O céu está aberto para a tua vida. Os céus estão abertos nesta manhã. A ansiedade faz sofrer por um futuro que nem aconteceu. Ela te diz que você vai ficar sozinha, que você não vai dar conta dos seus filhos e que a crise venceu. Mas Deus vem nesta manhã com uma virada para a tua vida. As pessoas, as palavras, a crise está dizendo muita coisa, mas a palavra certa vem da boca do teu Deus. Deus está te curando, Deus está te liberando, Deus está te posicionando, Deus está arrancando de dentro de você esses rótulos que lá nós começamos falando no começo. Deus está dizendo que o momento da virada chegou na tua vida. Quando Noemi e Ruth entram naquele lugar, Noemi está dizendo: Deus, eu estou na minha realidade amarga, mas eu sei que tem um lugar aqui, tem um espaço aqui, aonde eu e Ruth vamos ser acolhidas, e nós vamos pegar de novo a mó de triturar o grão para fabricar vamos moer para fabricar o trigo, para fazermos pão novamente. Deus está nesta manhã te liberando. Olha a virada de Deus na tua vida. Entrou para um lugar, as pessoas te olharam, tem pessoas que sabem das situações na nossa vida, mas você entrou para o lugar aonde você vai voltar a sonhar. Você se posicionou para voltar a viver as promessas que Deus tem na sua vida. Para gerar de novo, nós temos que sair de Moabe, sair do canto, voltar para o meio, voltar para o lugar aonde Deus está dizendo: aqui tem pão, aqui tem promessa, aqui tem pão inteiro sobre a mesa. Talvez hoje, nesta manhã, Deus está olhando para nós e dizendo: minha filha, sai de Moabe. Para de escutar a voz de quem não tem compromisso com Deus. Para de dar crédito aos julgamentos. Você saiu de Moabe para entrar em Belém, para viver o extraordinário, para viver as promessas. O momento da virada, voltar para o lugar certo. Hoje, essa live, essa mensagem sobre gerar de novo, é voltar para o lugar certo. É voltar para o lugar onde você sempre depositou a sua confiança no Senhor, mas que no momento da crise você saiu fora. E Deus está dizendo: filha, minha filha, você é herdeira, Olebaia, volta para o lugar certo. Talvez você está no lugar errado, falando com a pessoa errada, na rede social,
procurando lugares, ou mensagens, ou pessoas, ou até mesmo no WhatsApp, lugares errados, falando com pessoas erradas. Deus está nos chamando neste dia para voltar para o lugar certo, para o lugar da presença dele. Você pode buscar um conselho, uma terapia, busque com a pessoa certa, fale com a pessoa certa. Deus está nos dando direcionamento. Na nossa identidade, ele coloca: você tem discernimento espiritual. Na nossa identidade, ele coloca: você tem sabedoria. Na nossa identidade, ele coloca: os teus olhos são olhos abertos. Na tua identidade, o Espírito Santo de Deus coloca: você não será mais uma mulher enganada. Na sua identidade, ele coloca: pare de dar crédito aos julgamentos, volte para o lugar certo. Quando eu olho para Noemi, e ela vai dizer que Deus havia visitado o seu povo e dado pão para Belém, e ela volta para Belém, ela decidiu se levantar e voltar. Hoje, na nossa live, é um dia de decisão, é um dia de levantar e voltar. Você vai ficar do jeito que você está, ou você decide se levantar? Você talvez está até acostumada a carregar esse peso e acaba concordando que está indo, tá tudo bem desse jeito que está. Mas isso está te trazendo enfermidades, isso está te trazendo um desgaste emocional, isso está te trazendo um desequilíbrio espiritual. Um dia você está bem, no outro dia você não está bem. Deus está nos chamando para viver um equilíbrio nesta manhã, voltando para o lugar certo, para o teu cantinho da intimidade, para o lugar... No momento, às vezes até mesmo quando a gente está fazendo uma comida, a gente está adorando, está cantando, está louvando. Aquele lugar onde você orava 3 horas da manhã, onde você orava meio-dia, 3 horas da tarde, ia para o círculo de oração, ia para o ensaio, cantando, adorando, mesmo passando pela prova, você estava adorando. Deus está nos chamando para voltar para este lugar, voltar para o lugar certo. E isso é muito forte, porque quando nós voltamos para o lugar certo, eu já estou chegando aqui para o finalzinho, nós voltamos a gerar. Tire da sua cabeça, minha irmã, todas essas caraminholas, as coisas que veio de lá de trás, te cercando, te prendendo. O apóstolo Paulo, ele vai falar que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente não esquece porque não temos amnésia. A gente lembra das situações, mas que isso hoje seja transformado em uma ferramenta. Deus jamais desperdiça uma única lágrima que nós derramamos, mas hoje tudo que nós estamos ouvindo para viver será transformado numa ferramenta. Para quê? Para mudança nossa, para transformação nossa e para quem está ao nosso redor. Quando voltamos para o lugar certo, a nossa vida é transformada. Quem está ao nosso redor começa também a ser iluminado, porque o brilho do Espírito Santo volta sobre nós. Teu marido, teu filho, tua liderança vai começar a ver você uma mulher diferente, uma mulher posicionada, uma mulher com uma autoridade divina. Outra coisa, Deus está colocando na sua identidade que você tem autoridade. Você tem autoridade. Ela volta para Belém, para voltar a gerar. Noemi, ela já era uma mulher idosa, ela não ia gerar mais. O seu ventre não ia gerar mais. O que Deus trouxe sobre a vida de Noemi, sobre aquela história, sobre aquele momento, foi usar Ruth para gerar uma criança. Aquele gerar de Ruth trouxe a felicidade sobre a vida de Noemi. Mas para gerar de novo, é preciso sair de Moabe, o lugar do desgaste, da morte dos sonhos, e voltar para Belém, a casa do pão, o lugar da presença, do autocuidado e do propósito. Nós estamos saindo de Moabe hoje. Tudo aquilo que foi falado lá desde a sua infância, Deus está dizendo, você está saindo desse Moabe. Você está saindo deste lugar de desgaste, de morte de sonho, de abandono, rejeição, dessas traições, dessas palavras malditas. Você está saindo desta terra de Moabe
para entrar na terra do pão, para entrar neste lugar chamado o Belém de Deus, a casa do pão, o lugar da presença, do autocuidado e do propósito. Primeiro, Deus está te alimentando com pão nesta manhã. Deus está te dando um pão fresco. Deus está te dando um pão cozido sobre as brasas que vai te alimentar, que vai trazer a você de novo vigor, a força. Este trigo que foi tostado, que foi moído, que foi colocado para fabricar, para fazer este pão, é um pão que vai trazer para você um novo vigor. Os historiadores, e isso é real, o povo faz o pão, os judeus fazem o pão com trigo moído, tostado, com o brotinho, porque eles dizem que este trigo vai trazer vigor para as mulheres que acabaram de dar à luz, para os soldados que voltaram feridos da guerra, e também para aqueles que passaram por uma enfermidade. Esta manhã nós estamos em Belém de Deus, nós estamos na casa do pão, aonde o próprio Deus preparou o pão dele com a sua mão. Jesus é o pão da vida, o pão que desce do céu, e ele está dizendo: minha filha, você está na minha casa, você está na minha presença, eu estou te dando este pão está alimentando a sua alma, este pão vai te trazer a cura, este pão vai te trazer o vigor, este pão vai te ajudar a curar as feridas que você ao longo desta caminhada alcançou por causa de palavras, foi ferida, machucada, mas esse pão de Deus nesta manhã está trazendo a cura sobre você. Este pão nesta manhã está dizendo: come, tem uma mesa. Eu estou olhando aqui, vendo algumas de vocês, e Deus dizendo assim: tem uma mesa diante de você agora. Tem pão fresco, tem pão cozido sobre as brasas. Se alimente, porque você voltou para a casa do pão. Você está no Belém de Deus. E este pão vai te trazer a cura, vai te trazer a restauração dos teus pensamentos, vai te trazer a restauração dessas feridas, vai te trazer o alívio, porque você gerou algo, teve dores para nascer, mas agora Deus está dizendo que você vai se alimentar e vai gerar de novo. Este lugar é o lugar da presença. Você está em Belém de Deus, o lugar da presença. Essa presença restaura, essa presença traz a paz, essa presença traz o equilíbrio, essa presença traz o vigor, como eu já falei, essa presença muda, lava o nosso interior. Nós estamos no lugar da presença, sendo lavadas nesta manhã, sendo restauradas nesta manhã, lugar do autocuidado. O Senhor está te abraçando, o Senhor está te acolhendo, dizendo: conta para mim, lance sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Talvez ninguém nunca fez uma festa do jeito que você queria, ou talvez nunca teve um bolo, uma comemoração. Esse autocuidado, alguém te acolher, sentar com você, escutar você, ouvir você falar. Mas nesta manhã, além de Deus estar preparando mulheres de Deus para te acolher, o próprio Deus está te acolhendo, dizendo: vem cá, minha filha, eu tenho o meu colo para você deitar, eu tenho os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Deravassai, eramai aquelavassai. Filha, vem cá, porque eu sou o teu amigo. Filha, vem cá, porque eu quero cuidar de você. Eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo, eu sou o teu consolador, eu sou o teu ajudador, eu sou a torre forte. Suba para minha presença, porque eu quero te acolher e cuidar de você. Irmãs, Deus está cuidando de você. Você está no lugar do propósito. Você vai voltar a gerar de novo. Você está no lugar do propósito de Deus. Para encerrarmos, Noemi, a história, este voltar a gerar de novo, e tem esse ponto forte aqui da história que nós vamos encerrar, é quando Ruth se casa com Boaz e tem um filho chamado Obed. A Bíblia vai dizer em Ruth, capítulo 4, versículo 16, que Noemi tomou o menino nos braços, o colocou no seu regaço e cuidou dele. O que Deus está fazendo conosco nesta manhã?
Deus está nos colocando num ponto alto, o ponto da virada, o ponto da vitória. O Senhor está dizendo, eu vou colocar nos teus braços a tua vitória. Você voltou para a terra do pão. Eu estou colocando nos teus braços de novo, porque você voltou a gerar. Não foi Noemi que deu a luz, foi Ruth, mas quando ela pega aquele menino nos braços, ela está dizendo, eu voltei a gerar de novo. A alegria voltou para mim. Eu tornei a ser de novo a mulher agradável, a mulher que tem de novo a felicidade. Eu estou falando com mulheres aqui que Deus está dizendo, você voltou para o lugar certo. Eu estou colocando nos teus braços a tua vitória. Quando Noemi vê tudo isso, ela fala, Ruth 4,16, tomou o menino nos braços. O que Deus está colocando nas suas mãos hoje? Meu Deus, Deus está colocando a tua família nos teus braços. Deus está colocando os teus filhos nos teus braços. Deus está colocando o ministério nos teus braços. Deus está colocando a alegria de volta nos teus braços. Deus está colocando a autoridade nos teus braços. Deus está colocando sobre a tua vida a vontade de viver. As pessoas que estavam ali diziam, a Noemi nasceu um filho. A tua família, aquela mesa, aquele povo, aquelas palavras que falaram a teu respeito, vai ver que Deus colocou nos teus braços a tua vitória. Quem te viu chegar vazia após essa mensagem de hoje, vai olhar e vai dizer, Deus trouxe de volta a alegria para aquela mulher. Erebaia, Deus trouxe de volta nos braços dela, porque nasceu um filho, ela gerou de novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai gerar de novo. Noemi não gerou no ventre físico dela, porque já era idosa, mas ela voltou a gerar no espírito e na emoção. A mulher que chegou, talvez hoje aqui, amargurada, abatida, cansada, Deus está dizendo que você vai gerar de novo. Você vai gerar de novo. Eu queria que você levantasse a sua mão aí para receber de Deus, como eu estou recebendo aqui. Tem muita promessa na minha vida ainda para acontecer. Tem muita promessa ainda para acontecer na tua vida. E Deus está dizendo, volte para Belém. Belém é a casa do pão. Belém é o lugar da promessa. Belém é o lugar do autocuidado. Belém é o lugar da presença. Belém é o lugar onde Deus vai te fazer voltar a sorrir de novo. Belém é o lugar do propósito. Belém é o lugar onde Deus faz com que Amor volte a triturar o grão, volte a triturar o trigo, para você fabricar pão, para a tua casa comer do pão da tua mão, para quem está ao teu redor comer do pão que você vai fabricar. É propósito. Rebaia, erebiassúria, camanchorai. Deus está dizendo que hoje Ele te levanta para viver o propósito. Deus hoje te levanta, Nahaia, erebiassúria, para você cantar o hino da vitória. Chega de viver uma vida desagradável. Chega de viver uma vida de isolamento. Chega de viver uma vida depressiva e ansiosa. Chega. Deus dá um basta nisto hoje, porque você está na casa do pão. Você não vai se alimentar de migalhas mais, mas vai ter um pão inteiro sobre a sua mesa. Escute bem o que eu vou dizer para você. A crise pode ter secado os seus olhos, mas não anulou o poder do seu ventre espiritual. Eu vou repetir isso daqui, escute bem. A crise pode ter secado os seus olhos, mas não anulou o poder do seu ventre espiritual. Volte a gerar. Volte a gerar. Esta palavra, minhas irmãs, é uma palavra profética. Volte a gerar. Eu encerro aqui dizendo, volte a gerar. Chega de colher migalhas no campo dos outros. Deus está te chamando para sentar à mesa principal. Deus está dizendo, chega de colher migalhas no campo dos outros. Deus está te chamando para sentar à mesa principal. Escute, o inimigo queria que você morresse como amarga,
como Mara, amarga, mas Deus te trouxe aqui hoje, meu Deus, porque você é uma mulher extraordinária. Deus te trouxe aqui hoje para te devolver o nome de mulher extraordinária. Pega essa palavra. Deus te trouxe aqui hoje para te devolver. Deus está te devolvendo. Deus está te devolvendo. Deus está te devolvendo este nome de mulher extraordinária. Deus está dizendo: você, Alamaia, você é uma mulher extraordinária. Os seus sonhos não morreram na crise. Eles estavam apenas esperando você decidir voltar para o lugar certo. Eu encerro dizendo: Moabe não é o teu lugar. Belém é o lugar da promessa, é o lugar da vitória. Você está no lugar da presença. Posicionamento, nova identidade, propósitos, sair de mesas de migalhas e parar de se anular. Você é uma mulher extraordinária. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Nós abrimos feridas, mexemos em feridas, e agora o Espírito Santo de Deus está derramando esse bálsamo sobre a sua alma para fechar essa ferida. Vai ficar um sinalzinho para você lembrar da onde Deus te tirou e que essa dor vai se transformar em uma ferramenta para você trabalhar, para você dar como testemunho, dizendo: Deus fez na minha vida, vai fazer na vida de outras mulheres também. Então você vai colocar a mão sobre o teu coração agora. Há uma presença de Deus. Eu não sei se você está sentindo essa presença aí dentro da tua casa, no teu escritório, eu não sei aonde você está, mas você está no lugar certo, no lugar onde Deus está dizendo para você: minha filha, hoje eu abro as comportas do céu para te dar um pão inteiro, porque você vai voltar a gerar. Feche os teus olhos, se você puder. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, ela sempre tem um endereço certo. A tua palavra, ela sempre tem um endereço na vida de alguém. Eu fui aqui nessa manhã à carteira para entregar, Senhor, essas cartas às tuas filhas, essa mensagem às tuas filhas. Mas agora, Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor entre dentro da alma dessas mulheres. Nós abrimos feridas. Talvez algumas aqui se identificou com alguma fala que eu ministrei agora. Talvez algumas delas disse dentro delas mesmo: eu me identifico com isso, eu passei por isso, eu estou vivendo isso. Mas, Senhor, o Senhor é aquele que nos faz estar no lugar certo, ouvir a palavra certa para resgate. Então, essas mulheres que estão participando deste dia de live, deste devocional, desta ministração, Senhor, nós abrimos a ferida. Foi o Senhor que abriu a ferida nesta manhã para deitar o bálsamo, para deitar a mirra, para deitar sobre a vida delas a cura. Então, agora, Espírito Santo, vai derramando sobre elas esse bálsamo, essa mirra, esse óleo curativo, essa goma arábica, que é a resina da árvore de acácia, vai derramando sobre a alma dela, sobre o coração dela, tirando de dentro dela, Senhor, este medo. Nós estamos rompendo nesta manhã, nós estamos nos desfazendo, desprendendo, anulando de palavras de lá de trás da infância ou do ventre, ou de agora, da atualidade, da realidade que elas estão vivendo. Nós estamos lançando fora, porque o Senhor está anulando essas palavras malditas, e nós vamos começar a viver um tempo novo, um ciclo novo, um tempo, Senhor, de regozijo na tua presença, um tempo de alegria e a plenitude do teu Espírito Santo. Então, nesta manhã, vem Espírito Santo, vem deitando este bálsamo, curando estas feridas e levantando estas mulheres para viver um propósito, para viver o extraordinário. Oh, Senhor, nós somos mulheres extraordinárias, nós nascemos sim para dar certo. As coisas dentro da casa dessas mulheres, as situações, o Senhor vai dar sabedoria e entendimento para elas conduzirem, resolverem, se levantarem, tomarem, Senhor Jesus, decisões para que o teu nome, porque tudo é para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado e as tuas filhas tenham a plenitude e a alegria completada pelo teu Espírito Santo. Senhor,
fica conosco. Hoje o nosso dia é um dia cheio da tua presença e cheia do teu Espírito Santo. Nós estamos no lugar certo e voltamos a gerar, em nome de Jesus. Volte a gerar, minhas queridas. Volte a gerar o sonho. Volte a gerar aquela faculdade, a escola, o projeto. Volte a gerar, abordar o seu pano de prato. Volte a gerar, a fazer aquela comida gostosa que você sabe fazer. Volte a gerar as madrugadas para fazer uma campanha para que Deus resgate o teu filho. Volte a gerar para que Deus resgate o teu casamento, a tua história, a tua vida profissional, espiritual. Volte a gerar, volte a cantar, volte a pregar, volte a viver, volte a sorrir. Gere de novo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meninas, em nome de Jesus. Tá com a palavra, missionária Ana. Glória a Deus. Bênção. Obrigada, missionária. Palavra forte. Hoje a gente precisa entender onde a gente precisa estar, que Deus está gerando. E nada que falaram sobre nós, palavras contrárias ao que Deus tem para nós. Sim, sim. Glória a Deus. O Senhor, ele mostra as feridas, mas ele traz a cura. Então, nesta manhã, nós estamos sendo curadas. Nós estamos na hospedaria de Deus, nós estamos na casa do pão, nós estamos sendo restauradas pelo Senhor para viver um tempo novo, uma vida posicionada, uma identidade nova, e viver o propósito, que cada uma aqui, dessas 15 mulheres que ainda estão aqui, que permaneceram aqui, cada uma tem um propósito. E Deus está levantando a nossa cabeça, como diz o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças e deixe entrar o Rei da Glória. O Rei da Glória já entrou aí na tua vida, pegou assim no teu queixo, levantou a sua cabeça. Não é questão de orgulho, não. É levantar a cabeça para viver o propósito. Então, que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada por esta oportunidade. E que vocês possam ter um dia hoje cheio da graça de Deus, meditar nessa palavra, pensar sobre isso e viver um tempo novo. Volte a gerar, viva esse tempo de gerar de novo. Amém, glória a Deus. Antes de perguntar a quem quer pedido de oração, eu queria, se puder, colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Quem puder colocar. Eu vou falar já. Peraí. 1, 2 e... já. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. A gente, irmã, nós é bonita, né? Fala a verdade. Nós somos lindas, mulheres preciosas. Alguém quer fazer algum pedido? Missionária Ana, eu vi que, enquanto eu estava falando, tinha algumas mulheres que escreveram aqui. Depois, se você puder, se puder liberar, pode liberar o meu contato para elas. Se alguém quiser falar comigo em particular, tá bom? Pode liberar o meu contato. A Nilza que está falando que essa semana começou assim do nada para ela. Me interessa mais. Aí ela falou, como a missionária disse, engolir sapo é o que eu mais faço, só engolindo sapo. Tá, quando eu disse sobre engolir sapo, como que ela chama? Nilza. Irmã Nilza, quando eu já engoli muito sapo nessa vida, irmã Nilza, só que eu falava na hora errada. E o que eu transmiti hoje foi sobre não engolir sapos, passar por isso, você viver a situação, só que você saber falar na hora certa, porque quem engole sapo engole veneno. Só que não é o engolir sapo, é esperar o momento certo de falar. E aí Deus vai preparar a oportunidade. Tem coisas que a gente vai falar, tem outras coisas que Deus vai falar, você não vai falar e ele vai te dar graça, mas o Senhor está dizendo para nós nesta manhã que existe a hora certa de falar. Então Deus vai te dar a hora certa de você sentar bonitinha e falar o que precisa ser falado, resolver a questão e ter paz e seguir o seu caminho. Segue em paz, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas pediram aqui. A Jéssica está pedindo oração pelos meus filhos, Maria Clara e Kaique. Amém. Thaís está pedindo oração pela amiga.
chama a Regiane. Sobre a família, está passando por um momento de luto, mas creio que Deus pode confortar. Sim. A Rô está pedindo pela família, libertação, filhos, volta para Jesus. Uhum. A Gabriela, oração pela irmã Juliana Carina. A Rô também está pedindo oração, saúde da mãe dela e pai, e pela liberação da aposentadoria da Neide, que é a mãe. Amém. Mais alguém? A Joyce pede oração pela família e vida espiritual. Gabriela Maria, pelo filho Gabriel, que está com bronquite áspera. Eu também quero pedir pela minha cura e pela minha família também. Amém. Então vamos orar, irmãs? Vamos apresentar todos esses pedidos. É casamento, é filho, é saúde, é finança. Vamos orar. Amém? Se você puder, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Estamos conectadas nessa manhã. Só tem 15 minutos. Olha só, nós estivemos juntas aí quase 2 horas, né, missionária Ana? 2 horas, por aí. Até mais, eu acho. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez. Agora nós temos pedidos específicos de pessoas aqui que estão precisando do teu agir, estão precisando da tua misericórdia, estão precisando que o Senhor entre em situações, em causas para serem resolvidas. Há problemas aqui, Senhor, de ordem financeira, familiar, com os filhos, saúde. Mulheres aqui que fizeram pedidos para que o Senhor entre no casamento, na vida conjugal, na vida dos filhos, a salvação dos filhos, o resgate desses filhos, da saúde. Senhor, nós pegamos todos esses pedidos agora e colocamos diante do teu altar. Nós estamos ainda dentro da casa do pão. Nós estamos ainda nesta manhã conectadas em Belém, aonde o Senhor nos dá resposta, aonde o Senhor ouve o clamor, aonde o Senhor ouve a oração. Então nós estamos colocando diante de ti, porque é o lugar da presença. E acreditamos agora, Senhor, que haverá resgate, haverá cura, haverá libertação, haverá porta aberta, Senhor, para que o juiz assine, Pai, esta causa que está ali no tribunal, assina vitórias nesta manhã, salva os filhos, entra, Senhor, na saúde da tua filha, entra, Senhor, visita essa moça que está precisando ouvir essa palavra, acolhe ela, envia essa mensagem para ela, Senhor, envia o socorro, envia a provisão, é o que nós te pedimos nesta manhã, ser com essas mulheres. Cada uma aqui tem um pedido, Senhor, que talvez não relatou aqui, não abriu abertamente agora, mas está dizendo, Deus, o problema é esse, a situação é essa, e Pai, nós cremos que agora a cura, a milagre, a porta aberta, a restauração e salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém, missionária. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe, missionária. Que Deus te abençoe grandemente, continue sendo usada em nome de Jesus. Amém, querida. Deus abençoe. Orem por mim. Mês agora de julho está sendo preparada uma viagem para Angola. Nós temos um projeto na Angola. Eu tenho uma aldeia em Mafambize, que nós tomamos conta de 300 crianças. E eu conto com a ajuda de vocês, irmãs. Eu conto com a ajuda de vocês na oração. Eu conto com a ajuda de vocês financeiramente também, vocês que puderem abençoar esta obra, o meu ministério. Depois eu vou deixar aí com a missionária Ana, o meu contato, a minha chave. Vocês que sentirem de Deus de estar ofertando, abençoando, o trabalho é árduo. Agora em Angola nós vamos ficar 30 dias, vai ser construído uma cozinha e o trabalho é árduo. Mas eu acredito que Deus é o Deus da provisão. E se vocês puderem nos ajudar, eu fico muito grata. E que Deus dê a vocês 100 vezes mais, o dobro, o triplo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigada. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tenham um dia maravilhoso, cheio de paz, alegria. Beijos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até